Graça e paz, querido irmão e irmã, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Para mim é uma grande alegria podermos estar juntos. Nossa oração é que o Senhor nos abençoe e que possamos ser edificados através desta aula. Hoje nós vamos tratar um pouco de doutrina fundamental e vamos dar uma introdução à doutrina fundamental. Irmãos, ninguém começa um trabalho de edificação sem fundamentos. Ninguém constrói uma casa sem alicerces. É necessário ter bases sólidas para que todo o restante da construção esteja apoiada. E assim é também a nossa vida cristã. Para que haja avanço no cristianismo na vida de alguém, é necessário sólidos fundamentos. E nós podemos dizer que esses fundamentos são chamados doutrina. A doutrina é algo fundamental. Quando nós observamos uma construção sendo feita, vemos que se o construtor é sábio, ele lança primeiramente os fundamentos. E algumas pessoas dizem, mas o fundamento não é Cristo? Sim, mas que Cristo? O Cristo conforme descrito nas páginas das Sagradas Escrituras. Este é o fundamento, segundo 1 Coríntios 3:10. E não um Cristo abstrato, místico, que as pessoas têm contato subjetivamente dentro de si. É o Cristo das Escrituras que é a base fundamental para a nossa fé. Outras pessoas dizem, não me fale de doutrina, me fale de Cristo, fazendo uma desassociação entre Cristo e a doutrina. E a verdade é que a Bíblia não faz essa desassociação. Os apóstolos não fizeram essa desassociação. Em Atos 5:42 é dito que eles pregavam a Cristo e que eles ensinavam a Cristo. Então, se alguém ensina doutrina que não é a doutrina bíblica sobre Cristo, isto é uma falsa doutrina. A doutrina é a definição, por meio de palavras, de verdades sobre Deus e sobre tudo que existe. E é sobre estas bases sólidas que nós devemos estar firmados. A doutrina é o conjunto de verdades que formam nossa fé, que formam nossa crença. É esta doutrina fundamental que nós vamos estar envolvidos no dia de hoje. E eu gostaria de citar, irmãos, algumas delas, as principais sobre as quais a nossa fé está firmada. E começando então com as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras são descritas como inspiradas, autoritativas, infalíveis, inerrantes, claras e toda suficiente. Nossa base de fé e prática são as Sagradas Escrituras. E por isso eu gostaria de iniciar com elas. Depois, fazendo citação para os irmãos, vamos falar da Trindade, que é o próprio Deus, que existe em três pessoas. As três pessoas são plenamente Deus e há somente um Deus. O próprio Deus é da onde surge todo o restante daquilo que nós vamos nos envolver. O próprio Deus é a base para o nosso relacionamento, é dele que provém a família, é dele que provém o amor, é dele que provém a vida, a respiração, tudo mais. Então nós precisamos estar envolvidos com esse tema de Deus, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E também, seguindo a sequência, nós vamos falar de encarnação. Quando a segunda pessoa da Trindade, o Verbo de Deus, coeterno, coigual e consubstancial com o Pai, tomou sobre si carne humana, deixou sua glória e veio habitar entre nós para nossa salvação. Seguindo então a obra de Cristo em sua expiação, sua morte substitutiva em favor de nós e pelos nossos pecados, para garantir para nós herança eterna juntamente com Deus. Depois, ressurreição. Quando aquele corpo que foi pregado na cruz e colocado num sepulcro levantou-se dentre os mortos para nunca mais morrer, sendo ele a base da nossa justificação, sendo ele a base da nossa redenção corpórea no final de tudo. E depois, irmãos, nós vamos falar de justificação pela fé, não por obras, não por nada praticado por nós, mas somente mediante nos apegarmos a Cristo firmemente, nos agarrarmos a Ele. E esse é um tema tão importante.
Depois nós vamos tratar um pouco sobre a igreja como o corpo de Cristo, a igreja no seu aspecto universal, a igreja no seu aspecto local, coisas tão mal entendidas em nossos dias. A igreja como a comunhão dos membros do corpo de Cristo, não como um edifício, não como um lugar, não como um CNPJ ou instituição religiosa, mas como algo orgânico que foi estabelecido por Deus e da qual faz parte todos os irmãos, os que já partiram com o Senhor e os que ainda vivem, e que juntos fazem parte do corpo místico de Cristo e que são edificados juntos para o crescimento em fé e amor. E depois, então, nós vamos tratar das últimas coisas, como a ressurreição dos mortos, quando o nosso corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade e estaremos com o Senhor. Depois do juízo final, porque todos haverão de dar contas diante de Deus, e depois do estado eterno. E além de algumas outras coisas, alguns outros temas que vão estar relacionados com esses, e todos partem da seguinte proposta, irmãos. Por que nós não começamos com Deus, por exemplo? Porque nós precisamos tratar do Deus contido nas Sagradas Escrituras. Então começamos com as Sagradas Escrituras. E vamos ver o que essas Sagradas Escrituras nos revelam sobre a Trindade, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Como eu disse, Deus que existe em três pessoas distintas, que essas três pessoas são plenamente Deus, não são três partes de um Deus, mas são as três 100% Deus, e que há somente um Deus. E vamos avançando para a encarnação, expiação, ressurreição, justificação pela fé, tratando também da igreja, da ressurreição dos mortos, do juízo final e da eternidade, e entre eles outros temas correlacionados. Estes, irmãos, são os alicerces sobre os quais estamos firmados e que nos conduzem à bem-aventurança eterna. Sem eles, nós estamos a perigo que a nossa fé desmorone. É bem importante, irmãos, que nós tenhamos ciência disso. Sem esses alicerces, nós estamos a perigo e a nossa fé pode ser abalada. Todos esses principais temas podem ser chamados também de o conteúdo da nossa fé, a base sobre a qual nós estamos firmados. Eles separam os cristãos dos não cristãos. Ninguém pode declarar-se cristão e negar essas verdades. Essa é a fé que de uma vez por todas foi dada aos santos, como diz Judas, capítulo único, verso 3, e sobre as quais coisas nós devemos batalhar. Pelas quais coisas, melhor dizendo, nós devemos batalhar. João, em sua segunda epístola, combatendo aqueles que negavam a encarnação do Verbo, diz que aqueles que negavam a doutrina da encarnação não tinham a Deus. João aconselha dizendo que se alguém vai além daquilo que recebeu dos apóstolos e se alguém não traz consigo essa doutrina, este alguém não deve ser recebido em sua casa, não deve ser nem mesmo saudado. Veja como nós estamos tratando de algo de extrema seriedade. Cabe a nós uma solene advertência. Existem coisas relacionadas à Trindade, à encarnação, à ressurreição e entre outros temas que são difíceis de compreender. Mas à medida que nós vamos avançando no conhecimento de Deus, elas vão se tornando para nós cada vez mais claras. A questão é o seguinte: nós não podemos negar nenhuma dessas verdades. Destas verdades dependem a nossa salvação. Seguindo adiante, então, podemos dizer que o conjunto desses temas formam um símbolo da nossa fé. Essa ideia leva consigo uma linguagem militar. Quando o exército romano iria se separar e haviam dois comandantes, eles tomavam um vaso, quebravam esse vaso e cada um desses comandantes pegava uma parte desse vaso, que se encaixavam perfeitamente. E eles se separavam. Se houvesse a necessidade de enviar-se uma mensagem de um pelotão para o outro pelotão,
o mensageiro deveria levar consigo esse pedaço de vaso quebrado. E quando ele chegasse junto do outro pelotão, ele deveria apresentar esse vaso. Ao juntar-se as duas metades, poderia-se comprovar que o mensageiro e a mensagem eram verdadeiras, porque ele trazia consigo esse pedaço de vaso que era um símbolo daquele acordo que havia sido colocado entre eles. Era um símbolo que eles eram do mesmo exército e era um símbolo que aquilo que havia vindo da outra parte era verdadeiro. É assim também que acontece com a nossa fé, irmãos. Nós temos um corpo de verdades sobre as quais nós estamos firmados e sobre as quais nós estamos edificados. E quando nós vamos nos comunicar com outros que fazem parte dessa mesma fé, devemos levar conosco o nosso símbolo de fé, que são essas verdades da doutrina fundamental. João, em sua segunda epístola, no capítulo 1, verso 10, diz o seguinte: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas. Podemos dizer que essas coisas, irmãos, nenhum cristão genuíno pode deixar de confessar. Nós não vamos estudar elas exaustivamente, porque quando nós estivermos tratando de teologia sistemática, cada um desses pontos vai ser estudado de maneira muito séria e detida, e até mesmo exaustiva. Mas nessa primeira fase nós vamos citá-los, vamos dar as suas definições e o embasamento bíblico para elas, dando instrução das coisas que nós, como cristãos, não podemos negar. Podemos dizer que essa aula servirá de advertência sobre nós, das coisas sobre as quais nós devemos estar firmados, das coisas que devemos guardar como bom depósito da parte de Deus, confiado a cada um de nós que somos a sua igreja. Vamos então, irmãos, dar início ao nosso primeiro tema, que é as Sagradas Escrituras. Por que começar com as Sagradas Escrituras? Porque ela é a nossa fonte de informações sobre doutrina, é a mensagem de Deus. Nela nós temos a revelação especial de Deus. O que seria a revelação especial de Deus? A revelação especial de Deus é a maneira como ele se revelou através das páginas da Bíblia. Quando nós olhamos para a natureza, o Salmo 19, por exemplo, nos diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Nisso nos é revelado aquilo que chamamos de revelação geral de Deus. Deus falando com o homem através das coisas que foram criadas. Como diz Romanos 1, a partir do verso 18. Aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles por meio das coisas que foram criadas, tornando os homens indesculpáveis diante de Deus. Isto é revelação geral, Deus falando com o homem através da criação. E também dentro dessa revelação, nós temos Deus falando com o homem através da sua consciência, aquele órgão que Deus colocou no homem e que julga entre o bem e o mal. É a contraparte da lei de Deus colocada no coração do homem, como diz Romanos 2, a partir do verso 14, que os gentios que não têm lei, quando procedem por natureza de conformidade com a lei, diz o texto, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. E o texto diz, estes mostram a norma da lei gravada na sua consciência, testemunhando-lhes a consciência e os pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então Deus fala com o homem através das coisas criadas, Deus se revela ao homem através da sua consciência, tendo nela impressa a contraparte da lei de Deus, mas as Escrituras são a revelação especial da parte de Deus para com o homem. Então, onde nós vamos buscar a nossa fonte de doutrina, onde nós vamos buscar a nossa regra de fé e prática? Nas Sagradas Escrituras. Elas são a revelação especial de Deus para conosco. Por isso, irmãos, Satanás, ele busca trazer ao nosso coração desconfiança com respeito à Bíblia. Ele busca descredibilizar a Bíblia. Porque se nós não crermos nela, como vamos crer na sua mensagem? Nós vamos estudar 3 matérias correlacionadas: bibliologia,
exegese e hermenêutica. Um irmão colombiano dizia o seguinte, que a bibliologia é o prato. A bibliologia é a matéria que nós vamos estudar com respeito à Bíblia, como ela foi escrita, de que maneira ela foi passada. Ele dizia, este é o prato. A exegese é a própria mensagem em si, como se houvesse uma sopa dentro do prato. E a hermenêutica é a maneira pela qual nós devemos comer esta sopa. E ele dizia que Satanás ele se preocupa em quebrar o prato, porque quebrando o prato a sopa vai embora e nós não temos alimento. Então por isso Satanás, desde o início da criação, ele intenta descredibilizar a palavra de Deus. Deus disse que aqueles que comessem da árvore do bem e do mal certamente morreriam. E Satanás negou a afirmação de Deus, dizendo, não morrerás. Então, desde o começo, ele faz esse tipo de coisa, descredibilizar a palavra de Deus. Esse é o intento dele, porque a mensagem de Deus traz ao coração do homem vida, traz ao coração do homem regeneração, traz ao coração do homem salvação. A palavra de Deus é a revelação especial de Deus para com o homem. Um Deus que na viração do dia buscava ter um relacionamento com o homem, buscava falar com o homem. E esse relacionamento foi quebrado através do pecado. Mas graças a Deus que deixou contido na sua palavra o meio pelo qual podemos nos comunicar com Ele. Então a Bíblia, irmãos, é a revelação especial de Deus. E em primeiro lugar nós podemos dizer que a Bíblia é inspirada. O que é inspiração? Inspiração é quando Deus soprou a palavra de Deus e ela foi escrita em conjunto com autores humanos. Como está lá em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é soprada pela boca de Deus. Alguns dizem, irmãos, que Deus usou os autores humanos como meras penas, como se fossem robôs a seu serviço. E isso é chamado de revelação mecânica. Outros dizem que Deus inspirou os autores, mas não seus escritos. Isso é chamado de inspiração dinâmica. Outros dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. Ela tem partes em que a palavra de Deus está registrada, mas não é a palavra de Deus. É uma inspiração parcial. Todos esses são erros evidentes. A palavra de Deus nos diz o seguinte, muito claramente podemos extrair o seguinte, que o Espírito Santo agiu sobre os autores humanos. Ele os usou tais como eram, iluminou, os fez recordar, os impeliu a escrever, os guardou e agiu conduzindo na seleção de cada palavra, como nós podemos extrair de 2 Timóteo 3,16 e 2 de Pedro 1,21. Esta é a revelação orgânica, Deus trabalhando conjuntamente com autores humanos, preservando sua mensagem com toda integridade, livre de erros, mas não eliminando suas características. Alguns deles eram fazendeiros, outros reis, outros profetas, mas Deus preservou a sua palavra e os inspirou através do Espírito Santo a escrevê-las e nós a temos registrada. Isso é inspiração orgânica e é desta inspiração que trata a Sagrada Escritura. Além disso, nós podemos falar de inspiração plenária. O que significa isso? Não é que uma parte aqui e outra ali é a palavra de Deus, mas que toda a Escritura, em cada vírgula, em cada jota, em cada tio, é palavra de Deus. A palavra de Deus é inteira palavra de Deus. Não tem um pouco de palavra de Deus aqui, outro pouco ali. Ela é toda palavra de Deus. Toda e cada parte da Escritura é palavra de Deus. A Bíblia não contém algo de Deus aqui ou algo ali. A Bíblia é a palavra de Deus. Como nós podemos ver, por exemplo, como eu falei em 2 Timóteo 3,16, acrescentando também Hebreus 3:7 e também 2 de Pedro 3:16. Em alguns lugares, irmãos, nós temos um ditado verbal de Deus. O
que seria isso? Deus ditou e os autores escreveram. Nós descobrimos que Deus indicou com exatidão a Moisés e Josué o que deviam escrever, por exemplo, em Levítico 3, em Levítico 4, em Levítico 6:1, em Levítico 7:22, em Josué 1:1, Josué 4:1. Também os profetas falam como se o Senhor pusesse em seus lábios a palavra, como está escrito em Jeremias 1:9. E lhes ordenasse a falar ao povo as próprias palavras de Deus, como está em Ezequiel 3:4, Ezequiel 3:10, Ezequiel 3:11. E também Paulo, irmãos, nos fala que suas palavras são a doutrina do Espírito, como 1 Coríntios 2:13. E tanto Paulo como o próprio Jesus fundamentam um argumento na simples palavra, ou seja, a palavra vinda da parte de Deus. Dando continuidade, nós vamos falar da Bíblia como autoritativa, ou seja, a Bíblia tem autoridade. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. A Bíblia define nossa ortodoxia e nossa ortopraxia. A Bíblia define nossa doutrina e nossa prática de vida. Ela é a autoridade máxima e tem essa autoridade dada pelo próprio Deus e não por alguma instituição humana. Algumas pessoas diziam que a igreja deu autoridade à Bíblia. Mas a verdade, irmãos, é que ao longo da história, a igreja simplesmente reconheceu a autoridade que esses livros já tinham, como palavra de Deus. A confissão genuína da fé é que a Bíblia por si mesma é a autoridade da igreja. E a igreja simplesmente reconhece a autoridade que os livros têm por si mesmos, como nós podemos ver, por exemplo, em Isaías 8:20. A Bíblia é a autoridade máxima da igreja. Nós podemos dizer que o Senhor Jesus, o Rei de todo o universo, deixou descrito sua regra, sua constituição nas Sagradas Escrituras. Seguindo adiante, irmãos, nós temos a Bíblia como infalível. As Escrituras não podem ser quebrantadas, como disse Jesus em João 10:35. Dizer que a Bíblia é infalível é dizer que ela, em tudo que disse que aconteceria, aconteceu. E tudo que ela disse que acontecerá, acontecerá. Ela não pode ser quebrada, ela não pode falhar. Tudo aquilo que Deus disse não falhará. A palavra de Deus não voltará para ele vazia, mas prosperará naquilo que ela foi enviada. Isso é dizer que a Bíblia é infalível. Além disso, nós também dizemos que a Bíblia é inerrante. Isso está intimamente ligado com a inspiração vinda da parte de Deus. Deus soprou sua palavra e providenciou que os autores humanos fossem livres de erros. Sendo assim, em nenhuma parte do texto sagrado temos falhas ou erros. Em nenhum lugar a Bíblia falha naquilo que se apresenta. Ela é a verdade absoluta sobre todos os assuntos que ela trata. Não existem erros nas Sagradas Escrituras. Nos autógrafos, nos textos dos autores originais, não existem falhas e não existem erros. Isso é o que quer dizer que a Bíblia é inerrante. Além disso, nós podemos dizer que a Bíblia é necessária. Alguns segmentos do cristianismo moderno dispensam as Escrituras como meio pelo qual Deus fala conosco, falando somente de uma espécie de voz interior desassociada das Escrituras. É algo subjetivo, algo que não se pode definir. Para o cristianismo bíblico, existe uma necessidade absoluta de uma relação de estudo e obediência ao que Deus deixou descrito em sua palavra. Isso significa que ela é essencial para a nossa salvação. Como está em 2 Timóteo 3,15. Nós precisamos da palavra de Deus, desde o início até o fim da nossa fé. Nós temos necessidade da palavra de Deus, como nós temos necessidade de pão para o nosso organismo físico, temos necessidade da palavra de Deus como alimento espiritual da nossa vida. É através dela que Deus fala conosco. Aliás, alguns autores dizem o seguinte: se você quiser ouvir a voz de Deus, leia sua Bíblia em voz alta. Isso significa ser a Bíblia necessária, mas não somente necessária. A Bíblia também é clara.
A Bíblia contém alguns temas difíceis, irmãos, de compreensão. Porém, tudo aquilo que é necessário para a salvação está contido de maneira muito clara nas Sagradas Escrituras. A mensagem da Bíblia está acessível a todos. Na Idade Média, isso era chamado de perspicuidade, ou clareza, transparência, que a mensagem da Bíblia, naquilo que diz respeito à salvação, é acessível até mesmo a uma criança. Mesmo assim, precisamos acrescentar que a Bíblia tem temas difíceis, complicados de entender, mas à medida da nossa maturidade, nós vamos avançando no conhecimento de Deus e as coisas vão se tornando cada vez mais claras para nós. Como diz Provérbios 4,18, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada dia mais até vir a ser dia perfeito. Então, as Escrituras, irmãos, são extremamente claras na sua mensagem. Mas não somente isso, as Escrituras também são toda suficientes. Não temos necessidade de mais nada. Ainda que todo o auxílio do corpo de Cristo seja importante, como também uma experiência real com Cristo no interior, como testemunho do Espírito Santo, ainda assim eles jamais podem estar em oposição às Sagradas Escrituras. A Escritura é a nossa regra firme e que permanece de pé. Ou seja, ela deve ser suficiente para nós e não devemos colocar nem a tradição, nem as experiências subjetivas acima dela. A Escritura é toda suficiente. A palavra de Deus diz o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A ideia de perfeita é completa, é plena, é toda suficiente. E o Salmo 119, verso 105 diz que a lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e a luz para o nosso caminho. Começar, irmãos, afirmando estas coisas é muito importante. Então vamos relembrar: a Escritura é inspirada, a Escritura é autoritativa, a Escritura é infalível, inerrante, necessária, clara e toda suficiente. Vamos voltando aqui: a Escritura é inspirada e é uma inspiração orgânica. A Escritura é autoritativa, é a nossa regra de fé e prática. Como dizia o breve catecismo, o que regra Deus deu para nos instruir em como glorificá-lo e gozá-lo? E a resposta é a palavra de Deus contida nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Inspirada, autoritativa, infalível, inerrante, necessária, clara e toda suficiente. Toda a Escritura é inspirada por Deus e apta para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que nós possamos construir um relacionamento verdadeiro e vital, de origem vital com Deus através da sua palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Se essa aula abençoou a sua vida, compartilhe com o maior número de pessoas possível. Nós vamos estar dando seguimento ao nosso curso, nos aprofundando cada vez mais em Deus e na sua palavra. E se você deseja ser um colaborador desse trabalho, entre em contato conosco. Nós temos muito para fazer juntos para que a palavra de Deus se propague e seja glorificada. O Senhor Deus abençoe a sua vida. Paz seja contigo.